Bom dia a você que acompanha conosco a nossa quarta live catequética. Hoje o assunto vai ser a catequese com pré-adolescentes e adolescentes. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui duas irmãs que falarão para nós sobre a catequese de perseverança. Quero iniciar então este bate-papo rezando com você e por você. E já peço que você possa compartilhar nos seus grupos esta nossa live. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. Então, muito bom dia. Quem são vocês, né? Esse é o primeiro contato que estamos tendo com essas nossas duas irmãs e elas vão se apresentar. De onde você é? Qual é seu nome? Meu nome é Crislane, sou da paróquia São Francisco de Assis de Campo Paulista. Meu nome é Crislane, sou da paróquia São Francisco de Assis de Campo Limpo Paulista. Sou casada, tenho 2 filhos, um de 13 anos e um de 21. E estou na catequese já há uns 10 anos. E a perseverança é uma das etapas que mais me encantou. E você, quem é? Bom dia, eu sou Edmara, também sou da paróquia São Francisco de Assis, Campo Limpo Paulista. Sou casada também, tenho uma filha, né? Sou casada há 25 anos, tenho uma filha, Ana Paula, e sou catequista, né? Junto com a Cris. A gente caminha bastante tempo juntas, né? Faz, acho que uns 15 anos que eu estou na catequese. E aí a gente vai ajudando nas etapas, nos níveis nos quais necessitam, né? Perfeito. Eu peço licença, na semana passada, alguns catequistas escreveram perguntando para a gente fazer na prática a leitura orante. Então, já iniciando o nosso encontro, eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e fazer conosco os 4 passos da leitura orante. Até porque eles nos orientam na nossa metodologia, no nosso método de fazer catequese. Então, a passagem que nós vamos ler juntos é tão conhecida de nós, Lucas 24, a partir do versículo 13, os discípulos de Emaús. Então, o primeiro passo é a leitura. Vamos ler o texto e vamos nos perguntar: o que é que Deus nos diz neste texto? Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminho com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo nesses dias? Ele perguntou: que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que
que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo, e como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Um dizia para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes 2 confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 relataram o que acontecera no caminho e como haviam reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o primeiro passo da Lexio Divina é a leitura. O que o texto diz? Diz que naquele dia, o dia da ressurreição, aquele domingo, mesmo ouvindo das mulheres que apareceram anjos, que o túmulo estava vazio, aqueles 2 não acreditaram. Mesmo ouvindo João e Pedro dizendo: fomos lá, está tudo como elas disseram, mas não vimos anjos e nem vimos Jesus, eles não acreditaram e quiseram voltar para a vida antiga. Vamos voltar para Emaús. A gente acreditava que Jesus fosse de fato um libertador, alguém que fosse mudar a sociedade, o status quo, ele ia mudar a nossa realidade, mas não o fez. Então vamos voltar para a nossa vida de antes. Então Jesus caminha com aqueles 2, escuta aqueles 2, escuta as lamúrias, as tristezas, se faz de desentendido para escutar aqueles. Depois de escutá-los, Jesus então revela as Escrituras, faz com que o coração deles se arda, faz com que o coração deles se abra àquele peregrino, e eles podem então ser solidários. Fica na nossa casa, já é tarde, é perigoso, fica conosco. E aquele peregrino então, no jantar, numa ceia que faz com eles, parte o pão, abençoa e eles reconhecem. Esse peregrino é Jesus. Quando eles o reconhecem, Jesus some da vista deles. E eles então partem em missão. Então, o primeiro passo é esse, é entender a leitura. O segundo passo é perguntar: o que essa leitura diz para mim? Então, muitas vezes, se eu fosse responder, Cris, Edmara, eu diria: quantas vezes um fracasso, quantas vezes uma desilusão, quantas vezes pensamentos assim me fazem querer voltar para atitudes de antes, me faz querer voltar à vida antiga, mas Jesus é aquele que caminha comigo. Jesus é aquele que me explica a Escritura, que faz arder o meu coração. Jesus é aquele que se preocupa com as minhas lamúrias, mas ele diz:
como você é lento para entender as coisas. Como você é duro de coração. Não sei se a vocês esse texto diz algo a mais, que vocês querem também partilhar. Acho que, para mim, fala muito sobre isso mesmo, sobre esse desânimo, às vezes. A gente sonha, a gente tem um objetivo e, de repente, a gente acaba não conseguindo alcançar esse objetivo. E aí bate aquele desânimo, nossa, acho que estou errada, vou voltar, vou desistir. Acho que é mais fácil a gente falar até que a gente vai desistir, né? Então, na nossa caminhada de fé acaba acontecendo isso. E aí, sem explicação, acontece algo que faz com que a gente volte ao primeiro amor, ferver novamente o nosso coração. Uma conversa íntima com Deus, o Senhor já nos dá aquela certeza interior de que, não, esse é o caminho, você está no caminho certo, eu estou contigo. Não é fácil mesmo, vai ter dificuldade, mas eu estou contigo. Então, essa palavra fala muito no nosso dia a dia mesmo, na nossa caminhada do dia a dia mesmo, né? Sim. Pelo menos para mim. Dimara, tem alguma coisa também que te chama a atenção nesse segundo passo? Eu acho que é isso mesmo, né? O nosso coração sempre arde, né, com a palavra do Senhor, né? Mas o nosso lado humano, né, a gente sempre cai, porque Jesus mesmo nos diz, né, que não seria fácil, né? Mas que Ele estaria conosco a todo tempo, né? Então, a gente levanta, né? Sacode a poeira e volta para o caminho, né, do Senhor. Esse é o segundo passo, então, que o texto diz para mim. Vocês viram, o texto disse para o Erickson, então, para não desanimar. Jesus, por vezes, parece que vai nos deixar, mas Ele quer suscitar em nós esse pedido. Fica conosco, Ele faz de conta, porque Ele nunca nos deixa. E aí aqueles dois são capazes de dizer, fica conosco, já é tarde, estamos preocupados. E aí Jesus entra no íntimo, entra na nossa casa, entra no nosso coração, parte o pão e nós o reconhecemos. Então é na fração do pão, é na Eucaristia que reconhecemos o Senhor. Não estávamos acreditando na comunidade. A comunidade disse, eu vi anjos. A comunidade disse, é verdade, lá está do jeito que elas disseram. Mas por vezes nós somos ainda lentos de inteligência. Temos o coração fechado e duro. O terceiro passo da Lexio Divina é a resposta. O que eu vou responder a Deus? E por que se chama Lexio Divina ou leitura orante? Eu vou orar a palavra. Então eu vou procurar dar a Jesus um dos títulos que a leitura me convidou. Então nesta leitura, por exemplo, podia chamar ele de peregrino. Peregrino com a humanidade. Poderia chamá-lo de amigo sempre fiel. Aquele que comigo caminha. E tantas formas. Então, o terceiro passo é a minha resposta a Deus. Então, eu começaria fazendo este louvor, depois o pedido. Então, Jesus, ó meu Jesus, que sempre comigo caminha, eu vos peço que, apesar dos fracassos, das tristezas, eu nunca abandone a minha missão e possa sempre acreditar na comunidade. Amém. Amém. O quarto e último passo é chamado contemplação. É quando eu entro de verdade naquele texto. Deus falou comigo, Deus obteve de mim uma resposta, e agora eu preciso colocar isso na minha vida. Não basta eu dizer, olha, não quero nos fracassos abandonar a missão. Concretamente eu vou dizer o que eu vou fazer. Então, contemplar é entrar no texto aí. O que o Erickson vai fazer para não desanimar? Então, eu vou eleger regras aí na minha vida. Vou ler mais a Escritura. Vou buscar acreditar mais nos meus irmãos. Vou conversar mais com eles. Vou ler mais a Sagrada Escritura para que meu coração arda. Vou participar mais da Eucaristia, valorizando aquilo, os frutos que ela suscita no meu coração, que não seja em vão a comunhão que eu faço. Ficou claro agora? Os 4 passos. Leitura, então, o que o texto diz. Segundo, o que diz para mim.
Terceiro, o que eu respondo. E quarto, o que é que eu vou mudar na minha vida. Então, no quadro aí, o quadro resumo, que fala para nós da Lexio Divina. Leitura, meditação, oração e contemplação. Então, que todos nós possamos ter a Lexio Divina como fonte da nossa catequese, como fonte de encontro com o Senhor da palavra, com o Verbo encarnado. Então, este método de leitura da Bíblia é o mais recomendado para a catequese. Em cima desse método também nos vêm algumas ideias. Como é que deve ser a minha catequese? Qual que é a minha metodologia catequética? Então, a metodologia catequética é como a de Jesus. Vejo o problema, ouço o problema, então ver, depois ilumino aquele problema, como fez Jesus, dizendo, olha, as Escrituras dizem isso, e depois eu levo ao agir, a volta dos discípulos para Jerusalém, os torno missionários, e o quarto passo, então, é o celebrar. Então, todo encontro catequético devia se basear nisso. Ver, iluminar, agir e celebrar. Alegrar-se com os frutos daquilo que o Senhor me pediu. Não sei se ficou claro, se já surgiram algumas perguntas, algumas questões na nossa live. Não, ainda não. Que eu tenha visto aqui, ainda não. Perfeito. E durante a semana, vocês que têm um grupo, alguém mandou alguma questão, alguma pergunta? Sim, mandou sim, padre. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minutinho. Perfeito. Então eu vou saudando quem estou vendo aqui conosco nesta manhã. A Cássia, a Regiane, a Maristela, a Silvana, a Jusilene, a Maria Eugênia, a Cláudia, a Mari, a Kelly, a Roberta, a Meire, a Regiane, o Luiz Carlos, a Rosângela, a Ana de Melo, a Maria Eugênia, a Madalena, a Cássia, a Fabiana, a Aline, a Simone, a Patrícia, a Thaisa, muitos irmãos aqui conosco sintonizados. Então, novamente eu reforço o pedido. Por favor, nos ajude compartilhando esta nossa live nos seus grupos de catequistas, para que a gente possa bater um papo sobre a catequese com pré-adolescentes e adolescentes, chamada catequese de perseverança. Também a Cíntia, a Eliane, a Sueli, a Gislene, o Tiago, estamos sintonizados. Padre, falando até sobre essa parte da catequese, sobre os encontros, tem uma questão aqui. Temos que seguir um roteiro de encontros preparados por algum livro ou podemos fazer encontro com temas livres sobre o dia a dia dos perseverantes e acontecimentos atuais, focando na visão da igreja? Perfeito. Então, se vamos sugerir um subsídio para a diocese ou se os temas são livres. Então, como diocese, segundo as normas e diretrizes, nós precisamos sim indicar o material. E aí cada paróquia, com seu padre, vai avaliar se este é o melhor material. Por ora, nós estamos na coleção NUCAP, Núcleo de Catequese Paulinas, aquela coleção Água e Espírito para Perseverança. Mas temos muitos materiais no mercado. Este, por exemplo, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Perseverando. São 5 livrinhos deste. Este primeiro é Formando os Catequistas, como deve ser a catequese de perseverança. O segundo é Perseverar na Palavra. O terceiro, Perseverar na Fé. Perseverar na Oração é o quarto. O quinto, Perseverar no Testemunho. E o sexto, Perseverar na Missão. Então este é meio que introdutório. E os outros 5 livros. Então muito bom para que os catequistas de perseverança conheçam e mergulhem nestes temas. É um livro introdutório. Depois nós temos, lançado pelo nosso amigo Altieres, que é professor na nossa escola de catequista, o Rotas de Navegação. Então aqui ele coloca um pouquinho sobre os encontros. Então,
Qual é a resposta, então, a esta pergunta que foi feita? Nós vamos, sim, indicar um material, mas o catequista tem que seguir a pedagogia de Jesus. Qual pedagogia? Ver, iluminar, agir e celebrar. Se no meu encontro eu estou notando que não tem um carinho maior para a Eucaristia, e este tema está proposto só daqui a 5, 6 semanas, eu posso adiantar e eu posso trabalhar a realidade dos jovens. Estou notando que dentre eles aqui tem um muito triste, porque perdeu a mãe, o pai, perdeu um tio, uma avó. Então eu vou trabalhar qual é o sentido da morte para os cristãos, qual é o significado disso. Então, sempre olhando a minha realidade, eu vou traçando os meus encontros. A catequese de perseverança, embora não vise nenhum sacramento a curto prazo, ela tem sim um objetivo claro, que é fazer com que o pré-adolescente, o adolescente, mergulhe na fé cristã. Nesse sentido, podemos ver um quadro também. O que é a perseverança, né? Como que é a catequese de perseverança? Então, ela é uma evangelização. Por que evangelização? Focada na evangelização espiritual. Por que evangelização espiritual? Porque depois desta catequese de perseverança, vamos viver a catequese de confirmação. Então, utilizando a linguagem catecumenal, eu podia dizer, a catequese de perseverança é um pré-catecumenato crismal. Então, na perseverança, eu vou trabalhar muito essa dimensão. Jesus, o reino. Jesus e a igreja. Então, eu vou trabalhar isso na perseverança. Mas também, como você viu aí no quadro, a catequese de perseverança é uma mistagogia da Eucaristia. O que é a mistagogia? Entrar no mistério da celebração eucarística, entrar no mistério dos sacramentos de iniciação, entrar no mistério do batismo, entrar no mistério da confirmação, entrar no mistério da Eucaristia. Então, a perseverança trabalha essas duas questões. Um pré-catecumenato, porque vai trabalhar um pré-crisma, vamos dizer assim, e um pós-eucaristia. Isso deve estar muito presente na nossa catequese de perseverança. Tomar o cuidado também, né? Este nome, a gente está tentando aos poucos conscientizar os catequistas que talvez não fosse o melhor. Catequese de perseverança. Porque dá a entender que as outras não são perseverar na fé, perseverar na caminhada com Jesus. Então, mais adequado seria catequese com adolescentes, catequese com pré-adolescentes, visando a pessoa no seguimento a Cristo Jesus. Não sei se ficou claro? Ficou bem claro. Até nessa que o padre falou sobre as idades e tudo mais, a gente tem uma questão, e acho que é a parte mais complicada da catequese com o adolescente. É a diferença de idades que encontra. Por quê? Nós recebemos daí crianças que acabaram de sair da catequese com criança, com 11 anos, mas a gente vai ter também no mesmo grupo pré-adolescentes, pré-jovens, né? Crianças com 14 anos que estão aguardando o período para ir para a crisma. Nessa metodologia que a gente está falando aí de pedagogia das idades e tudo mais, como lidar com essa situação dentro da perseverança, padre? É uma etapa de transição. A gente precisa sempre lembrar disso. É uma etapa de transição. O pré-adolescente já quer abandonar os costumes de criança. E ele tem, então, uma gana muito grande de já ser adulto. Então, é uma faixa etária muito, não vou dizer difícil, mas muito complicada, porque ele mesmo tem passado por transformações que, por vezes, ele vai estar muito feliz, muito empolgado, e em outros momentos ele vai estar triste, ele vai estar revoltado, e eu até peço a ajuda de vocês que trabalham bastante com essa faixa etária, né?
como que é para vocês e o que vocês vislumbram, o que vocês acompanham nessa faixa etária e nessa catequese, que dificulta ou que facilita o trabalho? Então, padre, acho que assim, a diferença de idade é muito complicada, porque é realmente um período de transição que a gente está falando. E aí eles estão naquela fase que eles se opõem a tudo que a gente fala, se opõem a tudo que está falando. Eles não concordam com as coisas. É uma situação complicada de se lidar em relação a isso. E eles estão também daí formando personalidade, formando a própria personalidade. E aí é uma situação complicada, porque eles eles querem crescer, eles estão buscando algumas coisas fora da catequese também, mas a gente não consegue colocar valores, porque tudo que você fala, eles acabam se opondo. Entendo. Então, é uma situação complicada. Então, já vou responder no sentido, se existe esta forma, como os livros nos indicam, a catequese de perseverança ela deve ser muito pautada também na razão. Não vem com uma catequese, não pode ser mais uma catequese infantil, porque ali você vai encontrar muitos porquês. Por que é assim? Quem disse que deve ser assim? Então, a catequese de perseverança, a catequese com adolescentes, pré-adolescentes, ela deve ser muito sólida. O catequista deve conhecer muito bem a sua doutrina, porque ali vão chegar perguntas muitas, né? Múltiplas perguntas. Eu lembro uma vez me perguntavam, e os dinossauros, padre? E aí, como dizer a ele, não existiu, mas nós encontramos fósseis que nos mostram isso, né? Então, existiram dinossauros. Como trabalhar isso? Se o catequista ele não tem uma fé aprofundada, não adianta falar, dizer, olha, é assim, porque isso não vai convencer. Então, o catequista ele precisa realmente acreditar na fé que professa e deve conhecê-la muito bem, senão o jovem ali, o pré-adolescente, adolescente, ele não vai gostar desta catequese. Tem uma outra característica, Edmara, que você queria destacar para nós? Não, eu acho que é isso que a Cris falou mesmo. É bem interessante porque os jovens, né, os pré-adolescentes, os jovens, eles questionam muito, né? Eles estão numa fase de descoberta muito grande, né? Saindo da infância para a adolescência, né? Essa não é uma fase, Edmara, talvez da imitação? Você não consegue enxergar isso um pouco? Não sei, Cris. Sim, eles buscam um exemplo, né, num adulto, né? Eles acabam imitando um pouco o adulto. Eles se opõem, mas eles também buscam alguém para eles poderem imitar. Acho que aí é a fase que a catequista precisa ser um pouco mais testemunhal. Uhum. Como lidar com essa situação também, padre? Perfeito. Eu vejo muito que os meninos buscam inspirações de coragem, de força. Eu conheço muitos que 12, 13, 14 anos já falam de academia, de ficar fortão. Eu lembro, é uma idade muito do trabalho, né? Eu não vejo a hora de trabalhar, de ter meu dinheiro. Então, essas coisas, no menino, eu acho muito presentes, né? Também na menina eu já vejo uma busca de sentimentos, né? Eu já quer ser mulher, ela já fala mais de relacionamentos e tudo. O menino ainda nesta fase não quer tanto este relacionamento mais duradouro, não sei se assim eu posso falar. Então a menina é um pouco mais aberta ao serviço, ao outro. Então, além de olhar a faixa etária, a gente também tem que olhar o menino e a menina com diferente ótica aí, né? Como trabalhar isso na catequese, né? Eu falei de uma catequese então sólida. Agora uma catequese para adolescentes, para pré-adolescentes. Eu penso que trabalhar os exemplos bíblicos, então, né? Pegar na Bíblia exemplos de Davi, de homens fortes, de mulheres fortes, pegar na história da igreja exemplos de santos que tanto serviram a Cristo e apresentar a eles. Então, de uma forma criativa esta apresentação, né? Para que eles possam entender que eles também são chamados à santidade. Que eles, assim como todos nós, passamos por problemas, dificuldades, fracassos, mas a gente precisa sempre
ter os olhos em Jesus e entender que esta fase passa, que logo eu serei adulto, que eu já estou deixando de ser criança, que logo minha mãe vai entender que eu não sou mais o neném da casa, eu não sou mais uma criança, e eu vou ganhando uma autonomia aos poucos, uma autonomia que deve ser conquistada, né? Que deve ser construída. Uma outra característica que vocês veem nessa faixa etária? Não, padre, só para completar, pensando desse lado que o padre falou, é aonde vem também a parte da devoção, né? É o momento Sim. da gente aflorar a devoção. Como eles se espelham em alguém, eles acabam também se tornando devotos, né? É nesse momento que aflora essa situação da devoção. Né? Nós vemos, né, nas paróquias, essa faixa etária é muito aberta a camisas meio padronizadas, né? Então, se a catequese ela propõe isso, é um ganho muito grande. Eu tenho um sonho, né, quando catequista, quando seminarista em algumas paróquias, eu falava isso. Tentar promover na Perseverança um concurso de desenhos de camiseta. Qual é a camiseta que ano que vem a gente vai usar na Crisma? Então, lançar esta ideia entre os jovens ali, para que eles elaborem, conhecendo, né? Para isso eles vão buscar conhecer a teologia do sacramento da confirmação, quais são os símbolos do Espírito Santo que a igreja nos propõe, nos indica. E aí imaginem que camisetas bonitas surgiriam, né? Não só trabalhando a questão do símbolo do fogo, mas talvez da pomba, da água, do óleo, do dedo de Deus. Então, os adolescentes podiam ajudar muito a igreja nesse sentido também, com murais, com tudo mais, para trabalhar essa questão de tanta criatividade que eles possuem, e do exemplo e também da devoção aí. Cresce em nosso meio, né, a devoção, a consagração à Santíssima Virgem Maria, nessa faixa etária, de encontrar modelos, e eu acho muito importante que o catequista também consiga valorizar isso. Padre, mais uma outra situação nessa fase também, até falando sobre a devoção, é a parte do fracasso, do desânimo, da estagnação, né? Eles vão, mas eles param, desistem, se sentem fracassados. E é uma situação complicada. Quando a gente fala de projetos, mesmo dentro da perseverança, a gente encontra bastante isso. Aquela motivação, aquela vontade de fazer, e aí quando chega no primeiro obstáculo, eles desistem e eles não fazem mais. Sim. Sabe que nessa faixa etária eu queria muito aprender violão. E aí eu comecei as aulas, mas eu parei logo. Então eu acho que é uma faixa etária muito disso também. Eu quero muito, mas se eu não tenho um estímulo, eu acabo desistindo. E eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu sou desastrado, eu acho que todo mundo é melhor que eu. Então, tem que tomar cuidado muito, o catequista, nessa fase, para conseguir identificar isso. Cresce em nosso meio hoje a automutilação, todas essas questões, porque as frustrações elas vêm muito. A época do primeiro desencontro amoroso ali, eu gosto tanto dela, mas ela não me dá bola, e ela até resolveu ficar comigo, mas ela me abandonou. Então, que o catequista consiga discutir essas questões também, ser amparo e motivar, olha, seja perseverante. Eu acho curioso também o nome perseverança para uma época em que a psicologia vai nos dizer que o pré-adolescente ali é uma época de mais inconstância e de não tão perseverança assim. Então, essa nomenclatura perseverança acho que vem ao encontro disso, porque é difícil para ele ser perseverante, porque ele quer abandonar aquilo, né? Geralmente o pai e a mãe falam, vai à igreja. Então ele quer abandonar essa figura, né? Eu sou tutelado sempre pelo meu pai e minha mãe, eu sempre obedeço. Ele quer abandonar um pouco disso. Então a catequese de perseverança ela precisa ser atraente, porque senão ele vai desistir. Ele não quer ir ali só porque o pai e a mãe obrigam. Ele quer participar porque ele se vê parte deste processo. Ele está ali na camaradagem com os demais, né? Não poderia dizer amizade, porque é uma camaradagem que hoje eu te amo, minha best friend, e logo mais estão brigados, não se falam mais. E eu consigo enxergar isso na catequese de perseverança.
Referente à parte da fé, até, eles são muito... Eu acredito naquilo que eu acredito. Sim. A minha fé é a minha fé. Até porque é o que a gente comentou. Eles se opõem e eles estão formando uma personalidade. Então, eles acham que eles precisam ter aquela identificação deles. Essa é a minha fé. E aí a gente vê, a igreja ela não é assim. Nós somos uma comunidade. E aí fica complicado da gente também lidar com essa situação dentro de um grupo. A gente tem um grupo que caminha junto, que entende tudo isso, mas nós temos também jovens dentro daí que você vai falar e ele fala assim, não, eu tenho a minha fé, eu acredito desse nisso, jeito. Desse jeito. Desse jeito. É um tempo, por isso eu insisto, né, uma catequese muito sólida na questão doutrinal. Preciso entender o que a igreja crê. Eu creio com a igreja. Eu creio à moda da igreja. Eu sou igreja, então eu creio desta forma. Então, o jovem, o pré-adolescente, no caso, ele precisa ter razões muito claras por acreditar. Ele precisa, de fato, se encontrar naquilo. Ele precisa ver que é razoável a nossa fé. Ele precisa desta ajuda, que a catequese, nessa faixa etária, precisa trabalhar muito. Então, já disse nos outros encontros, trabalhemos bastante a questão do YouCat, numa linguagem mais jovial. Trabalhemos o aplicativo e as séries de vídeos 3MC, 3 minutos de catecismo. Trabalhemos muito aquele livro da Paulus, Tuitando com Deus, que foi também uma sugestão, que a gente possa trabalhar com a linguagem dele, mas dando razões firmes da fé. Por quê? Por que é assim? Eu não penso assim, deixa o seu pensar para lá, o meu fica. Então eles começam a conviver muito bem, entre aspas, com o pensamento do outro. Ela crê assim, eu acabo isolando ela e acabo me aproximando só de quem pensa como eu. Então isso é muito complicado e a gente precisa trabalhar. Eu sugiro que a gente trabalhe com muitas entrevistas na perseverança, que a gente trabalhe com muitos testemunhos, né? Chamar um casal ao grupo de perseverança, um casal que consiga dizer, olha, vale a pena assumir a vida matrimonial, que a gente possa chamar um padre, um seminarista, uma religiosa, que fale como vale a pena seguir a sua vocação específica. Que a gente possa também chamar, se tivermos advogados, médicos, professores, possamos chamar também uma dona de casa, para falar de todas as vocações específicas. Se conseguíssemos alguém que é envolvido com a política, não com partidarismo, mas com a boa política, alguém de associação de bairros, a gente podia chamar, para dizer, olha, nosso papel na sociedade é esse. Então, que o jovem e o pré-adolescente ali, ele possa ir abraçando este ser igreja dentro do templo, também na sociedade. Temos mais perguntas? Temos sim, padre. Outra dificuldade que a gente vê na catequese de perseverança, catequese com adolescente, é o tempo. São crianças de 11 a 14 anos. Então, são 3 anos nós ficando com essas crianças, com esses pré-adolescentes, com esses adolescentes. E aí a gente tem o ciclo que acaba se repetindo. Sim. Além disso, nós temos o conteúdo que é sugerido pela diocese, que são 28 encontros. É 1 ano de catequese, são 10 meses, mais ou menos. Então, como lidar também com isso? Com essa repetição de temas? É uma repetição de temas para alguns, mas é novo para o outro. Então, sim. Como lidar com isso? Eu sempre sugiro que trabalhem turmas, né? Então, a turma que encerrou a Eucaristia agora em 2020, vai fazer 2021, 22 e 23. Então, essa turma vai caminhar os 3 anos, para que seja, de fato, progressiva esta catequese, para que ela possa ir conhecendo e aprofundando a fé. Porque, senão, se torna muito chato, muito cansativo para ela. Este ano são 28 encontros. Acabando, nossa, ainda falta 1 ano para a Crisma, eu vou fazer mais 28, que são os mesmos. Então, o catequista tentar trabalhar isso. Olha, nestes 3 anos, imaginar, o primeiro eu vou falar mais de um aspecto mistagógico, eu vou trabalhar mais
a questão da celebração litúrgica. Ela acabou de vir da Eucaristia. O que ficou de dúvida na história da salvação? O que é que eu posso aprofundar nesse sentido? No segundo ano, eu vou trabalhar temas da atualidade. Eu vou trabalhar questões de drogas, de suicídio, de namoro. Para isso, eu recomendo um livro da Comissão Episcopal para a Juventude, que chama Laços de Fé e Vida. Nesses, eles trabalham temas como eutanásia, aborto. Então, trabalhar no segundo ano essas temáticas. No terceiro ano, trabalhar, então, um pré-crisma. Falar da ação do Espírito Santo na história da igreja. Falar de grandes santos, de momentos históricos. Como que a igreja se comportou. Porque é uma época também que os professores de história vão bombardear a nossa fé. Por vezes, né? Não estou eximindo a igreja aqui, na sua caminhada histórica, de os homens da igreja terem errado. Não é isso. Mas que a gente consiga também mostrar que o Espírito Santo sempre conduziu a igreja, embora em alguns momentos os homens tenham tomado algumas decisões não tão certas. Então, que eu pudesse ter na minha consciência esses 3 anos, essas 3 formas, para que a cada ano eu possa aprofundar de uma maneira a fé. E aí, se um grupo chega, por exemplo, este é o ano que a gente vai trabalhar mais a mistagogia, ele vai trabalhar isso. No outro ano, vamos trabalhar mais questões atuais. Então, mesmo que não se trabalhem essas turmas que eu sugeri, assim, cada ano vai ser diferente do outro. E quem participar muito ganhará nessas 3 temáticas que eu sugiro. Seriam módulos aí, né, padre? Módulos, 3 módulos, vamos trabalhar assim, né? A perseverança, ela serve também para o acolhimento de adolescentes que procuram a igreja fora do tempo de inscrição. Perfeito. Exemplo, um jovem de 12 anos é grande para Eucaristia, mas ainda é muito novo para a crisma. Então, ele deve ser acolhido dentro da perseverança. Essa catequese que a gente está colocando, até nos módulos, como o padre falou, ela serve para esse tipo de acolhimento, padre? E a orientação da diocese é para que isso aconteça, para que a nossa catequese de perseverança ela esteja aberta durante o ano todo para recebimento desses jovens? Perfeito. Então, lembrando o que eu falei há pouco, por isso que a nomenclatura perseverança, às vezes, ela não abarca o sentido do sacramento, da catequese. Por que ela não abarca? Porque quando eu falo perseverança, eu já estou pensando que o adolescente, ele fez a faixa etária, ele seguiu a catequese de Eucaristia. Por vezes não é assim. Então, a nomenclatura perseverança, por vezes, ela não abarca o significado desta catequese com adolescentes. A catequese ela tem que sempre estar aberta, porque é uma catequese de conhecimento de Cristo Jesus. Então, se chega ali alguém com 12 anos que talvez não é batizado, que talvez não fez o itinerário, vamos falar, habitual, que aí ele teria feito a Eucaristia, ele precisa sim ser acolhido. Não dá para chegar na secretaria e falar assim, olha, crisma só ano que vem, ou crisma só daqui a 2 anos. Eu preciso ter esse diálogo com as secretárias para que eu consiga acolher este jovem, que ele consiga ter ali um local, um espaço dele, e que neste espaço dele ele consiga notar que é diferente da catequese de crisma que daqui um pouco ele fará. Senão ele falar, nossa, tudo de novo, esses temas eu já vi lá. Então eu preciso trabalhar de uma forma diferente, uma forma mais dialogal, conversas nessa catequese com adolescentes. Não sei se respondi. Respondeu sim. Chegam mais perguntas? Olha aqui, o Marco Marcelino, a Cristiana, a Sueli, a Simone. Façam perguntas, então, Gislene, o Tiago, Mendes. Obrigado, irmãos, por estarem conosco nesta live. Também o seminarista Ismael. Grande abraço, Ismael, rezando sempre pela sua vocação. A Maria José, o Ismael, a Maristela, a Roberta, a Ingrid. Obrigado, irmãos, por estarem conosco. E mandem as suas questões, suas perguntas. A Adriana, na Bom Pastor. Muita gente sintonizada conosco.
A Roberta coloca aqui uma questão. Uma dificuldade é ter catequista para cada um desses 3 módulos, para cada um desses 3 anos. Eu sugiro que seja o mesmo, que acompanhe uma turmas, né? Em algumas paróquias já vi, quando a gente fala de Eucaristia, eu sou catequista de primeira etapa, né? Chamavam assim. Eu sou só da segunda etapa. Não. Que o catequista se entenda catequista de iniciação à vida cristã e que consiga trabalhar essas 3 modalidades, esses 3 módulos, que seja mistagogia, que seja atualidade e que seja também um pré-catecumenato na vida espiritual, que ele consiga dar ao jovem, o pré-adolescente, noções de espiritualidade, de vida no Espírito Santo. Então eu sugiro que seja o mesmo, Roberta. A Adriana também, padre, está colocando aqui. É difícil após a Eucaristia, que tem um objetivo tão forte e profundo, atrair os adolescentes para a participação de encontros sem um objetivo sacramental. Pois é. Mas lembrando, por isso que ela é mistagogia da Eucaristia. A Eucaristia não acaba. É um sacramento que, entre todas as aspas, se repete. Embora a gente sabe, né, quando a gente celebra a missa, a gente não está celebrando mais uma missa. A gente está celebrando a missa, a única missa. É presentificado o sacrifício redentor de nosso Senhor. Então não é mais uma, mas é a missa, é Cristo quem celebra. Embora sabendo disso, que a gente consiga colocar, incutir na cabeça do pré-adolescente e do adolescente esta noção de que eu preciso sempre mais mergulhar no mistério da Eucaristia, que não acabou. Infelizmente, a nossa catequese que prepara a Eucaristia, ela não prepara para esse pós. Ela prepara tão somente para a primeira Eucaristia. Não, não é isso. É catequese que prepara para ser discípulo, discípula de Jesus. E o discípulo, discípula de Jesus, quer cada vez mais mergulhar na vida dele. Cada vez mais eu vou me tornando discípulo, amigo, companheiro de Jesus. Ele está comigo. Então, talvez, aí a gente podia dizer que o erro, se existe erro, está ali na raiz. Como é que os catequistas de Eucaristia têm preparado os seus encontros? Vocês já trabalharam comigo enquanto seminarista lá, e vocês lembram do exemplo que eu sempre dei. Em algumas paróquias que visitei, que trabalhei, ou na minha de origem, assim fica melhor, ninguém sabe onde é, eu lembro de uma catequista chorando copiosamente no dia da primeira Eucaristia. Por que choras, mulher, né? Como diz Jesus. Ai, padre, porque nunca mais eu vou ver esses. Essa foi a melhor turma que eu já tive. Eram tão amorosos. Pelo amor de Deus. Então, a catequista mesmo já está dizendo, eu preparei para a primeira e última Eucaristia dela. Ele não vai mais voltar aqui. A gente não trabalha e não deveria trabalhar desta forma. Já ouvi catequistas dizendo também. Se cada ano 70 crianças recebem a Eucaristia, as nossas paróquias eram para estar lotadas. E por que não estão? Porque, por vezes, a gente trabalha já esta consciência. Outras paróquias em que conheço, conversava, a gente propunha, olha, faça ali a catequese com esses... Faça na comunidade dela, né? Não pede só para que ela venha para a matriz, porque o pai, às vezes, não tem condições. Como vai pagar ônibus, tudo, mora longe. E aí o catequista falou, padre, eu vou dar catequese para um grupo de 5 crianças? Eu sei que vão desistir. Aí no final de 2 anos eu vou estar com 2 só. Então o catequista mesmo já dizia, não vale a pena o pequeno. Ele queria um grupo de 20, 25, em que se 3 ou 4 desistissem, e para ele estava tudo bem. Esta mentalidade não cabe mais na catequese. Não podemos ser catequistas professores. Não podemos ser catequistas, com todo respeito e carinho aos professores, mas a formação, a educação na fé é diferente da educação escolar. Ela é diferente. O catequizando aqui pegou matrícula para outro lugar, né? Como é na escola, o professor não vai chorar, até sente saudade dele, mas vai tocar o barco. O catequista não.
o catequizando viajou, mudou-se para outro estado, para outra cidade, é obrigação de fé, um irmão seu que viajou. Está tudo bem aí? Foi bem acolhido? Estamos com saudade. Faça uma live com o grupo e diga, olha, você faz falta aqui, fica firme aí para onde você está viajando. Então, a forma de sermos catequistas é diferente da profissão professor. Então, repito, com todo carinho e respeito aos professores que tanto se dedicam na educação de crianças, jovens e adultos. Mas a catequese é diferente. Só para completar essa situação, padre, Sim. uma questão que a gente já tinha aqui. Na Diocese de Jundiaí mesmo, nós temos 66 paróquias, mas várias paróquias não têm essa fase da perseverança. Daí o que acontece? O sumiço das crianças nessa fase. Recebem a Eucaristia porque foram preparados para este sacramento, e aí só vão voltar, se voltar, na crisma. Qual a orientação da diocese, ou como que a gente pode fazer para estar mudando isso? Mesmo porque até da própria catequista, às vezes. Eu quero ser catequista de sacramento, eu não quero ser catequista de uma etapa que não vai ter essa importância que tem em relação ao sacramento. De novo, eu preciso olhar a pessoa, eu preciso ajudar essa pessoa a encontrar-se com Jesus. Eu preciso ajudar essa pessoa a entender o que é o reino, entender o projeto. Então, o catequista, ele não poderia visar tanto o sacramento, mas ele precisava entender, olha, se eu não trabalhar com esta faixa etária, talvez na crisma esse jovem, essa criança que recebeu a Eucaristia não volte. Ela se perca, ela não volte, ela comece a ter relações imaturas, ela comece a não valorizar de fato os bons amigos, busque os maus, entre nas drogas e tantas questões aí que precisam. Então, nossa missão dada por Cristo é evangelizar, anunciar o evangelho a toda criatura. É muito triste perceber que esta faixa etária é deixada. O que a diocese recomenda? Nossa recomendação é sim, como dizem as normas e diretrizes, que as paróquias procurem um grupo para manter firme essas crianças que já receberam a Eucaristia. Em discussão, vai entrar em discussão com os padres, eu não sei o que nós vamos escolher, mas já se fala talvez de abaixar um pouco a idade para a confirmação, ou de aumentar o tempo da catequese de crisma. Então essas questões, sim, estão nos corações dos padres. Que a pandemia fez com que tudo parasse, mas numa das nossas últimas reuniões dos padres, foi dito isso. Algumas paróquias têm pedido isso, né, para o bispo. Dom Vicente, temos notado que na crisma, se 70 recebem a Eucaristia, só 20 jovens voltam. Então, 50 estão se perdendo. Será que não podia abaixar a idade? Então, tudo está em discussão. O que é necessário que a gente pense, cada paróquia, você que nos assiste, converse com o seu padre, que tem sim o coração aberto a essas questões. Eu sei que, por vezes, por espaço físico, é difícil pensarmos uma catequese não sacramental, mas que você possa, conversando com ele, pensar em outros horários, pensar em formas mais criativas, para que essa faixa etária seja atendida também pela evangelização da igreja. Certo? Ô padre, em algumas paróquias também, eles substituíram a perseverança pelo IAN. Sim. Qual a diferença? Isso pode acontecer ou qual a diferença? Como que funciona? Eu até pergunto a vocês, né, que nos assistem. O que é IAN? IAN é a sigla de Infância e Adolescência Missionária. Ela é uma obra pontifícia, uma obra do Papa. Uma obra do Papa para as missões. Então ela foi criada por Dom Carlos Forbin Janson, bispo francês, que queria que as crianças entendessem a dimensão missionária da igreja.
Então ele criou a Santa Infância, a infância missionária, que hoje tem este nome, Infância e Adolescência Missionária, para que as crianças e adolescentes entendessem a dimensão missionária da igreja. O que ele propõe, então? 4 semanas integradas. Uma semana de ver um problema, segunda, de iluminar o problema, de ver o que a Bíblia fala. Terceira, uma semana de oração e de contribuição financeira. Cada criança e adolescente é convidada a dar uma moedinha ali, rezar uma Ave Maria, e no quarto faz uma festinha. Então, isso é infância e adolescência missionária. É uma obra do Papa. Sei que tem paróquias que substituem a perseverança por esta obra. É importante? Sim, é importante esta obra do Papa. É uma das 4 obras missionárias que o Papa possui. Então, segundo até o direito canônico, as paróquias, as dioceses deviam, sim, se empenhar para que todos tivessem estas 4 obras missionárias. Agora, com relação à substituição, ela poderia acontecer? Eu penso que não. Por quê? Uma coisa é a catequese, e a outra é esta obra do Papa. Esta obra do Papa, ela pede o quê? Não existe a figura do catequista, existe a figura de um adulto assessor, que por vezes pode nem estar na sala. Quem vai conduzir todo o encontro é o adolescente, é a criança, no caso da infância e adolescência missionária. Ele é o coordenador, ali tem um tesoureiro, ali tem um cronometrista, ali tem alguém que prepara o ambiente. Então a infância missionária, ela é diferente da perseverança. Uma paróquia pode ter os dois. Qual é a diferença também no sentido da infância missionária? A infância missionária diz que o melhor é que sejam grupos de 12, grupos pequenininhos. A perseverança é aberta a todos aqueles que quiserem. Então aí está um pouco da diferença. Já fui palestrar lá em Santana de Parnaíba, na região 10, e me perguntaram então, uma pode substituir a outra? Não, uma é diferente da outra. Só que se na sua paróquia optarem pela infância e adolescência missionária, eu preciso entender. Infância e adolescência missionária é para quem tem o carisma missionário. Não são para todos. Tem gente que não vai gostar e não vai querer. A perseverança, sim, são para todos dessa faixa etária. Então está aí um pouco da diferença. Quem tem a vocação missionária é chamado então a participar da IAM. Quem não tem, quem não se sente tão chamado para essa questão, tem a perseverança. Padre, o Marcos Marcelino, ele diz assim: Padre, a paz. Nesta etapa de pré-adolescência, há muitas dúvidas na cabeça quanto que caminho seguir. E as vocações são despertadas nos jovens. Não seria importante falar das vocações nessa etapa, na catequese? Sim. Quando a gente falou do módulo de vida espiritual, aqui até a Cris falou de dar bons testemunhos, de bons exemplos. Eu falei de chamar um profissional de alguma área ali para falar a vida matrimonial, um padre, um seminarista, para que possa divulgar, possa conversar sobre vocação, mas tomando sempre o cuidado. Por vezes a gente acha que todo mundo na catequese precisa ser padre. Por vezes a gente acha que toda menina da catequese precisa ser irmã. Quando não, a gente acha que todo bom leigo tem que ter um serviço pastoral. E não é isso. O bom leigo é aquele que é um bom médico, um bom advogado, uma boa dona de casa. Não precisa ter um ministério litúrgico para ser um bom leigo. Eu vi aqui que tem também o seminarista Felipe Elias participando. Bem-vindo, Felipe. Qual é a questão dele? Boa tarde, padre, queridas irmãs. Vês que nesse período da perseverança e também na catequese para a primeira Eucaristia, os adolescentes e as crianças dependem muito da boa vontade dos pais em permitir sua participação, levá-los em encontros, até mesmo para levá-los, né, como ele diz aqui.
Como incutir nos pais a consciência de que a evangelização de seus filhos é também e primordialmente tarefa deles? Como torná-los participantes desse processo? Então, envolvê-los, é a minha sugestão, né, Cris, você que mais trabalha com essa faixa etária, mas envolvê-los em festas, em encontros. Podíamos, talvez, num primeiro semestre, trabalhar um aniversário conjunto de todos aqueles do grupo. Podíamos trabalhar, talvez, já vi em alguns locais, festas que se ligam à liturgia, pensar, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Tríduo Pascal. Então, encontros mistagógicos que pudessem envolver os próprios pais virem dar testemunhos, os próprios pais ajudarem na organização destes encontros e dessas festas, né? Também, Felipe, eu indico encontros com os pais, né? Para falar do papel da família, para trabalhar essas questões, chamando uma psicóloga, talvez, para explicar essa faixa etária. Muitos são pais de primeira viagem, e por vezes erram também na educação dos filhos, e os pais sempre dizem, no meu tempo não era assim, no meu tempo. Então, que a gente pudesse discutir com eles essas questões. E aí um desafio grande aqui, padre. Vamos. A Ingrid Patrícia, ela está perguntando, como lidar com inclusão nessa faixa etária? Já tivemos inclusão, e sempre é um desafio, pois nem sempre estamos preparados. O que a igreja diz sobre isso? Ou até temos formação de catequistas? A catequese inclusiva, assim que os bispos têm chamado, é assim que somos recomendados a chamar, catequese inclusiva. Nós temos em São Paulo, aqui no nosso estado, anualmente um simpósio de catequese inclusiva. Nós temos enviado pessoas aqui da nossa diocese para sempre participar e nos trazerem dicas, pistas para agir na catequese inclusiva. Não é algo fácil. Nós sabemos, cada deficiência ela exige um certo tipo de cuidado, de assistência e de acompanhamento. Então, nesse sentido, depois eu vou disponibilizar o número da nossa vice-coordenadora geral, que é a Conceição. Ela tem encabeçado isso em nossa diocese, né? Ela tem coletado essas dúvidas e sempre que algum catequista nos pede, ela faz essa ponte. Ela tem dado esses subsídios, essas ideias. Também na nossa escola de formação, um dos encontros, ele é com o padre Alexander, que é o padre responsável pela catequese inclusiva aqui no estado de São Paulo. Então, ele vem falar conosco na formação dos catequistas sobre a catequese inclusiva. Até, com a licença de vocês, fazer uma propaganda, né? Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não conhece o nosso encontro, a nossa escola de formação de catequistas, São José de Anchieta, você pode se inscrever e participar. São 4 módulos, na verdade, 3 módulos, sendo que o segundo demora mais tempo. Coloca para nós, Gabriel, aquele quadro da formação dos catequistas, do ser, do saber e do saber fazer. Então, como é dividida a nossa escola? O que é ser do catequista? Segundo o Diretório Nacional de Catequese, o catequista tem que ser formado como pessoa. Então, a gente trabalha num módulo o ser do catequista, enfocando sempre na liturgia. O enfoque sempre é na liturgia. Por quê? É na liturgia que eu desenvolvo e que eu me encontro com o Senhor. Então, um módulo para isso. Depois, o módulo do saber. É um ano inteiro deste módulo, sendo que o primeiro semestre nós estudamos o Catecismo da Igreja Católica e no segundo, a Sagrada Escritura. E o terceiro e último módulo, são 6 meses, estudando metodologia catequética. Por hora, nós temos 2 locais para a formação dos catequistas. Em Jundiaí, às terças-feiras, das 19h30 às 21h,
em Santana de Parnaíba, às quintas-feiras, no mesmo horário, 19h30 às 21 horas. Por hora, também temos turmas à tarde na Cúria Diocesana de Jundiaí, das 14h30 às 16 horas. Eu ministro uma das aulas, que é o Ser, né? Falo um pouquinho sobre a liturgia, sobre a mistagogia. Então, fica aqui o convite. Neste tempo de pandemia, não pararam as aulas, eles têm dado aulas remotas, né? Pelos aplicativos aí. Vocês são alunas? Então, façam a lição, viu? Façam a lição. Ali a gente aprende bastante. Então, fica um convite para os catequistas. Logo mais, não sei se por conta da pandemia, vamos lançar novas inscrições esse ano, mas com certeza no início do ano que vem nós lançaremos novas inscrições para a formação dos catequistas. Como sempre digo, o catequista que não se forma, deforma o catequizando. Então, que a gente possa sempre buscar a formação catequista. Eu falava sobre a vocação na catequese. Então, tem este livro aqui, que ele segue uma coleção, tem o da Eucaristia, tem também o da Crisma, que se chama Vem e Segue-me, Encontros Catequéticos Vocacionais. Tem o da Eucaristia e tem o também da Crisma. Então, que a gente possa, é da editora Scala, que a gente possa sempre mergulhar nessas temáticas nos nossos encontros. Tem mais alguma questão? Padre Erickson, tem aqui uma pergunta da Rosa Lima Torres. Sim. Ela nos pergunta, tenho 2 filhos nessa idade, e percebo que para eles é muito importante os vínculos afetivos. O que o catequista pode fazer para criar vínculos entre seus catequizandos? É aquilo, né? Ninguém ensina a ser amigo. A amizade a gente aprende. Ninguém ensina a namorar. Namorar a gente aprende também na prática. Então, como criar vínculos sendo amigo verdadeiro? Como Jesus criou vínculos? Primeiro, ele chamou, ele cativou, ele explicou o seu projeto, ele rezava com eles. Então, como criar vínculos? Tendo intimidade, se preocupando com o outro, não querendo dar respostas de perguntas que não foram feitas, mas escutando. Quais são os seus interesses? Por que vocês andam tristes? O que aconteceu? Jesus nos ensina esta metodologia, esta pedagogia de lidar com o outro. Estou vendo aqui a hora, já passamos, estouramos nosso tempo, né? Para encerrar, semana passada eu cometi uma gafe, né? Eu falei para vocês que eu ia mostrar um vídeo do querido Padre Humberto, lá da Arquidiocese de São Paulo, sobre as salas mistagógicas. Qual é o ideal para uma sala de catequese? Lembrando, o ideal não é o real. A gente vai apresentar este vídeo, mas é claro, você vai perguntar para o seu padre como viabilizar isso, se é possível, as formas e tudo mais. Então acompanhem conosco este vídeo do querido Padre Humberto, depois a gente recebe a bênção final e a gente se encontra aqui no próximo sábado. Então vamos ver o vídeo do Padre Humberto sobre as salas mistagógicas. Meu querido irmão catequista, minha irmã querida, nós catequistas, nossa missão primeira é ser mistagogos. O que faz o mistagogo? Leva o catequizando, criança, adolescente, jovem, adulto, ao encontro pessoal com Jesus. Para esse encontro pessoal com Jesus, nós precisamos desvincular de algumas coisas. Por exemplo, de uma sala pedagógica. O que é uma sala pedagógica? Onde tem lousa, carteira e todas aquelas coisas típicas de uma escola. Nós, mistagogos, precisamos ter uma sala mistagógica. O que é uma sala mistagógica? É o que você está vendo aqui, neste espaço. Veja, a palavra de Deus, em primeiríssimo lugar, a cruz de Cristo, porque é Ele que nós devemos levar os nossos catequizandos. As imagens aqui são ícones, né? Figuras do Cristo, figuras da Sagrada Família, enfim, uma mesa
com cadeiras, não carteira universitária. Veja, não tem nenhuma lousa aqui, onde os catequizandos possam, de fato, ter o seu encontro pessoal com Jesus. Não tanto com lousa, com chamada, com provas. Isto é da escola. A nossa missão é mistagógica. É conhecer o Senhor por meio de sua palavra. Por isso, o ambiente também tem de ser mistagógico. Você pode, na sua comunidade, de forma muito simples, criar a sua. Aqui está um dos modelos. Então veja e aproveite, porque com certeza fará muito bem para a sua catequese, onde você estiver. Um grande abraço, paz e alegria de Deus. Então, irmãos, que a gente possa sempre mergulhar cada vez mais no mistério de Cristo, também no ambiente. Como ele disse, ninguém é obrigado, não vai mandar mensagem dizendo para o seu padre: olha, o padre Erickson está falando isso. Não, pelo amor de Deus, né? Vou levar bronca dos meus irmãos. Mas pensar num ambiente que leve a pessoa ao encontro com Jesus, e não que lembre a criança, o adolescente ali da escola, que por vezes para ele já é tão cansativa, porque passou ali a semana inteira, né? Então que a gente possa sempre mergulhar. Quero agradecer a sua companhia, agradeço, Edmara, de coração a sua presença hoje aqui. Nós que agradecemos. Agradeço o Cris também, vamos juntos, né? Caminhando. Na próxima semana eu te espero. Se você gostou dessa live, que você possa compartilhar nos seus grupos e deixar aí sua joinha. Por fim, queria convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube. Por que nós não transmitimos ainda ali? Porque precisamos de 1000 inscrições e por hora temos pouco mais de 100. Então que você possa nos ajudar, mandando nos seus grupos, até na sua família, para que a gente logo chegue às 1000 inscrições. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre os vossos catequizandos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Catequista, aproveite este tempo de distanciamento para se aprofundar na sua fé, para estudar mais. Vai passar, logo estaremos juntos. E quando voltarmos, que você seja uma pessoa melhor. Que depois da pandemia, saiamos todos melhor dessa situação. Mais apaixonados e apaixonadas por Jesus. Deus te abençoe. Amém. Grande abraço.